Bom dia, paz do Senhor a todos os irmãos. Irei estar aqui, aleluia, deixando a palavra para, aleluia, sua meditação, que se encontra no livro de Jeremias, no seu capítulo 4. No seu capítulo 18, versículo 4. Se encontra: como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Presta atenção na palavra que o Senhor quer tratar o seu coração. Porque Deus ele se revela para Jeremias, e de Jeremias desce à casa do oleiro. Porque lá eu vou te fazer ver coisas que você jamais viu. Lá eu vou te fazer, aleluia, ouvir as minhas palavras. E quando Jeremias desce, Jeremias vê algo interessante, vê algo importante. Porque quando ele chega, aleluia, ele não vê o oleiro parado, mas ele vê o oleiro trabalhando. Ou seja, Deus mostra que ele está trabalhando sobre o vaso. O vaso significa o povo de Israel. Aquele vaso simboliza eu e você. Ou seja, Jeremias vê Deus trabalhando sobre a vida do seu povo. Só que o interessante é que também, aleluia, a Bíblia fala, aleluia, que Jeremias vê o vaso se quebrar. Jeremias não vê Deus quebrando o vaso. Jeremias vê o vaso se quebrando. Ou seja, muitas das vezes eu e você, nós se quebramos. Muitas das vezes eu e você, nós se afastamos da presença do Senhor. Quando, aleluia, Deus estava prestes a terminar a sua obra em nossas vidas. Quando Deus já estava finalizando, aleluia, é que nós se quebramos. Quando o vaso está entrando em processo do fogo, em processo de provação, porque para o vaso se tornar um belo vaso, é necessário ele passar pelo forno do oleiro. E no forno, aleluia, o oleiro coloca o vaso, e é aí que o vaso fica sozinho, que o vaso se sente sozinho, que o vaso olha para um lado, olha para o outro e não vê ninguém por perto. Que o vaso, aleluia, até busca, aleluia, as pessoas, aleluia, por perto, mas acha que não tem ninguém. Mas não é porque não tem ninguém, é porque você está em fase de processamento do fogo. Mas só que quando chega a hora, aleluia, o oleiro ele tira o vaso do fogo e resolve derramar o seu azeite. Só que antes disso acontecer, o vaso se quebra. Preste atenção no texto que o oleiro não quebra o vaso. É o vaso que se quebra. Porque muitas das vezes somos eu e você que se quebra. Somos eu e você que se afasta da presença do Senhor. Muitas das vezes nós se quebramos diante de Deus. Muitas das vezes nós se quebramos, aleluia. Nós começamos, aleluia, a olhar para as coisas do mundo e esquecer as coisas que o Senhor fez. Muitas das vezes nós esquecemos da promessa que o Senhor nos fez e nos quebramos, nos afastamos, desistimos do caminho, desistimos do Senhor e o vaso se quebrou. Só que uma coisa muito interessante nesse oleiro, uma coisa muito diferente nesse oleiro, que é única e que outro oleiro não faz, é que esse oleiro ele pega o mesmo barro, é que esse oleiro ele não pega outro barro melhor, ele não pega, não diz, não, esse barro não presta, não, mas ele pega o mesmo barro, ele pega o mesmo vaso que tinha quebrado, que tinha se rachado, e ele torna a fazer outro. Ou seja, o oleiro não desiste do vaso. Ou seja, Deus ele não desiste de mim e de você. Quando Pedro negou Jesus, o que foi que Jesus fez? Jesus desistiu de Pedro? Jesus colocou outro em lugar de Pedro? Não. Jesus pegou o mesmo Pedro que o negou, o transformou, e Pedro pregou e mais de 3.000 almas aceitaram Jesus. Ou seja, aquele vaso que negou, aquele vaso que se quebrou, aleluia, deu um grande resultado lá na frente. Porque Deus fez conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. Aleluia. Quando Sansão, aleluia, Deus ele faz com que Sansão nasça. Deus coloca uma grande força em Sansão. Só que Sansão resolve, aleluia, querer se exaltar, resolve achar que já está pronto, querer fazer as coisas do seu jeito. E Sansão perde as suas forças. Cortam o cabelo de Sansão. Ou seja, não foi Deus que cortou o cabelo de Sansão. Foi a sua desobediência que fez ele perder as suas forças. Ou seja, Sansão se quebrou diante do Senhor.
Quando Deus, aleluia, estava prestes a fazer Sansão libertar o povo, Sansão resolve desobedecer e se quebrar. Só que Sansão clama. E Deus não pega outra pessoa para colocar no lugar de Sansão. Só que Deus usa o mesmo Sansão, o transforma e faz com que ele termine o propósito na sua vida. Ou seja, o oleiro jamais vai desistir do barro. O oleiro jamais desiste do barro, mas ele pega o mesmo barro e transforma em um belo vaso. E derrama o seu azeite. E derrama a sua unção. E derrama a sua graça. Aleluia. Ou seja, Deus estava ensinando para Jeremias que ele não desistia do seu povo. Que ele não desiste do seu povo. Que ele não desiste de mim e de você. Que você, aleluia, venha entender, aleluia, que você pode ter quebrado, que você pode ter se afastado, mas que Deus, ele não desiste de você. E que Deus, ele pega esse mesmo barro aí, que para muitos diz que é ruim, que não presta, mas Deus escolhe para fazer um lindo vaso, para, aleluia, colocar a sua unção, para guardar o que ele tem mais de precioso dentro desse vaso. Glória a Deus. Que Deus abençoe você, que você reflita nessa palavra, que Deus jamais desiste de você. Que Deus jamais te abandone. Você pode ter se quebrado, mas Deus, ele vai te fazer um novo vaso. Glória a Deus.